Amen. Amém. Well, Bem, after those last two messages I've preached, I'm depois das still duas alive. mensagens que eu preguei, eu ainda But estou vivo. after this one, I might have to go Mas into depois witness desta protection. mensagem, eu vou ter que pedir And segurança so if you e proteção. happen to stroll into Se a você Krispy Kreme donut place entrou em uma somewhere loja in the de boondocks, you donuts, might see me behind the counter talvez você me veja por working detrás under do a assumed balcão, name, trabalhando asking if you want a de donuts, dozen perguntando chocolate se você glazes, quer uma the dúzia best donuts in the world. donuts de We chocolates. are going to be reading a Nós little iremos more ler scripture um pouquinho mais versículos than neste normal dia this morning to establish a point. para estabelecermos. I want you to go first of all to Psalms chapter 5. Vamos abrir nossas Bíblias em Psalms Salmos. chapter Salmo 5, 25, beginning in verse 4. começaremos no versículo 4. Porque tu não és um in Deus que tenha prazer na neither shall iniquidade, evil dwell with e nem thee. contigo habitará o mal. The foolish shall Os not loucos stand não in pararão thy à sight. tua vista. Thou hatest all Eu workers odieis os que of praticam iniquity. It's a very interesting. iniquidade. The word iniquity É muito interessante, a palavra can be iniquidade found all through pode the ser book of encontrada Psalms, and there are em todo o four livro de main Salmos. Hebrew words É a from which palavra the word no iniquity hebraico is derived que fala from. It's sobre a really the same iniquidade. word with just different É a mesma variations. palavra It com means uma things derivação such as diferente, evil, que é mischief, falso, mal, unrighteous, injusto. unrighteousness, crooked. One Hebrew scholar, though, I Uma was looking at this pessoa word, he que é gave this mesquinha, statement, and I love it. He said, e aqui ele the fala real meaning of this word que can be summed up in this statement. o significado Anything dessa palavra qualquer, that de deviates todos from the que se right desvia way of doing da things, maneira correta which de is fazer according to as the word of coisas que seja So he said, de acordo com a palavra de iniquity Deus. is anything Com a iniquidade é qualquer coisa that deviates que se desvia from the right way. da maneira And as correta Christians, de we ser know feita. the right way E nós, como is cristãos, the nós word of sabemos a maneira correta, Let's que go é a to palavra Psalm de 7. Deus. Vamos ler Salmos 7, Verse 11, 7 God versículo judges 11. the righteous, Deus é juiz e justo, and God is angry with the Deus wicked every day. que será todos os Why are dias. they wicked? Why is he angry? Because Por que they eles são do not maldosos? walk in the way Por que ele se ira? which is right. Porque Now let's go to ele the quer chapter of my true que text. seja tudo correto. Agora vamos ler 119. Salmos 119. Going to begin in verse 119, number 1. Blessed começando are o the versículo undefiled 1. in the Bem-aventurados way, os who walk retos em seus caminhos, in the law que andam of the na Lord. lei do Senhor. Blessed are they that keep his Bem-aventurados os testimonies, que and they guardam seek him os with seus the whole testemunhos e que o heart. They buscam also com do todo o no coração iniquity, they walk e não, in his ways. não praticam a Thou hast iniquidade, commanded us to mas keep andam thy precepts nos seus diligently. caminhos. Oh, that my ways Tu were directed to ordenastes keep thy os teus statutes, mandamentos then shall para I que not be diligentemente ashamed when I have observemos. respect unto Quem all thy dera commandments. And then let's go over que os meus caminhos to verse fossem 97. dirigidos, This is really where my text que is fossem coming observados from. teus mandamentos. Oh, how Aqui I vamos love para o thy Salmo law. 119 e It is 97. my Ó, meditation quanto amo a all tua the lei, e é Thou minha through meditação thy todo commandments dia. hast made Tu, me pelos teus wiser than mandamentos, mine me fazes enemies, mais for sábios they are ever with do que os meus inimigos, I have pois more estão sempre understanding comigo than os teus all of my mandamentos. teachers, Dá-me for mais thy entendimentos testimonies do are que my todos os meditation. meus mestres, I porque os teus understand more than the ancients, testemunhos because I keep é a thy minha precepts. meditação. Entendo I have mais do que os refrained my antigos, feet from every porque guardo evil teus way, that I preceitos. might keep thy Desviei word. os meus pés de I have not todo o meu departed caminho from thy mau, judgments, para for thou hast guardar a taught me. tua How palavra. sweet are thy Não, words unto my não taste, apartei yea, dos sweeter teus juízos, than honey pois to tu my mouth. és, This is my text. ensinastes. Therefore thy Aqui está o meu texto. precepts, through thy Pelos precepts I get teus understanding. mandamentos eu alcancei Therefore, entendimento. I Por isso hate odeio every todo falso caminho. Therefore Por isso I hate eu odeio every
todo falso caminho. Eu sei que você entende Salmo 119, que foi falado pelo Mestre. Isso aqui é um salmo messiânico. E o Senhor esclarece aqui nitidamente, nesse Salmo 119, que ele viveu uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não é mesmo? Ele deixou a palavra de Deus ser o seu guia. E se o Senhor Jesus Cristo disse que ele tinha que ter a palavra de Deus, quanto mais nós, que somos pobres e pecadores, precisamos ter a palavra de Deus. Se o Senhor disse que ele deixou a palavra de Deus ditar a sua vida, quanto mais nós, seus discípulos, devemos permitir que a palavra de Deus dite o que nós cremos e o que nós fazemos, como nós agimos, como nós nos conduzimos. E eu quero ministrar nesse dia no assunto sobre eu odeio todos os falsos caminhos. Por isso, odeio todos os falsos caminhos. Pai, chegamos a Ti em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos nesta casa, nesse dia. Eu peço a Tua unção. Eu peço que Tu me ajudes a articular o que Tu tens colocado em meu coração. Eu oro que nós possamos receber não somente aqueles que estão aqui no santuário, mas aqueles que estão nos assistindo em toda essa nação ao redor do mundo. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. E todos dizem amém. Todos digam amém. Nestas últimas 2 semanas, 3 semanas atrás, eu tive vários comentários como: por que você está tomando uma decisão tão séria a respeito da eleição aqui nos Estados Unidos? Por que você está tão furioso em falar sobre esse assunto? E eu posso dar várias razões. E há uma história que diz e conta melhor. Eu sinto, eu estava no Barnes Noble, na livraria. Eu vou lá com muita frequência, gosto de ler, gosto de pesquisar. Eu espero que ninguém no Barnes Noble assistindo, porque eu amo ler, mas eu não quero comprar todos os livros que eu vejo. Então eu vou para o Barnes Noble, e se eu ver um livro que tem 300 páginas ou mais, tem aquelas cadeiras confortáveis lá, então eu vou lá, sento lá por 2 horas e vou ler. Aí eu pego um papel, escrevo a página que eu li e coloco de volta, e volto lá e leio novamente. Na próxima vez que eu vou lá, eu continuo lendo. Então funciona assim. Eu já li vários livros assim, e eu não tive que nem comprar. Então, se alguém está assistindo do Barnes Noble, difícil agora, vou marcar. É difícil. Mas eu estava caminhando sobre a biografia, a área de biografias, de histórias. Eu vi um livro novo na vida de Morton Miller. Era um alemão, capitão, que lutou contra os aliados. Quando a guerra terminou, ele voltou para uma nação que estava totalmente destruída, uma nação falida, uma nação que estava derrotada. Ele entrou para o seminário e se tornou um pastor luterano ordenado. E ele recebeu um dos diploma de melhor teólogo daquela época, em 1930, quando o socialismo e o nazismo começou a crescer na Alemanha. Triste dizer que Morton Miller
foi seduzido pelas palavras elegantes de Adolfo Hitler. E ele o apoiou. E até mesmo trazendo um grupo de homens para uma reunião com Adolfo Hitler. Ele prometeu a Adolfo Hitler, prometeu que ele não iria se meter nas igrejas, nos movimentos das igrejas. E muitos saíram de lá. Ele está mentindo. Eles sabiam, em seus espíritos, que ele estava mentindo. E o que estava saindo da boca daquele homem era uma mentira de Adolf Hitler. Mas Norm Miller foi seduzido por aquelas palavras por um tempo. E aí, quando se tornou bem óbvio que Adolf Hitler não tinha interesse algum de permitir que as igrejas adorassem a Deus, que ele queria que tudo fosse no seu controle dos nazistas, era muito tarde, era tarde demais. E finalmente, Norman Miller foi preso, colocado em Dachau, no campo de concentração. Em 1945, destruímos a Alemanha e Dachau foi liberado e ele foi liberto. Ele saiu um homem que estava totalmente quebrado, um homem que estava humilhado, um homem que estava muito sentido pelo que ele fez. Em 1946, ele começou a ensinar, começou a responder a pergunta por que ele não falou nada, porque ele ficou em silêncio. E muitos de vocês já ouviram estas palavras. Ele disse: primeiro eles vieram como socialistas e eu não falei nada porque eu não era um socialista. Aí eles vieram depois para a União e eu não falei nada porque eu não era um unificador. Eles vieram falar dos judeus. Eu não falei nada porque eu não era um judeu. Mas quando eles vieram me pegar, não tinha ninguém para falar por mim. Quando eles vieram me prender, não tinha ninguém de sobra para falar a meu respeito. Se nós vivermos em um tempo que nós temos que ser vocais, falar, está na hora de falarmos. É este momento que estamos vivendo aqui na América e no mundo. Se teve uma hora, um tempo, um momento na história desta nação, que a igreja e pregadores devem se levantar e bradar com toda a sua voz que há coisas erradas que estão acontecendo em Washington. Eu fiz essa declaração, eu disse nas duas últimas que eu preguei, eu vou falar novamente algo que Bonhoeffer disse. A igreja, Deus entendeu para que a igreja, para ser a consciência do Estado. Você ouviu o que eu disse? Você está assistindo pela televisão, pelas redes sociais? Não me diga: não. Numa atitude que os pregadores não é para falar. Quando nós estamos falando da moralidade, a única pessoa qualificada para falar sobre este assunto não é o Congresso Nacional, não são os senadores, não é o presidente da República, mas é o povo de Deus, pregadores do Evangelho. Os púlpitos têm que falar. Entendam isso. E nós temos, como eu tentei pregar 2 semanas atrás, sobre os atalaias, nós temos uma responsabilidade de soar o alarme. Nós, ministros do Evangelho, que quando nós vemos a nossa nação
indo para o caminho errado. Nós vemos um segmento da sociedade aceitando aquilo que não é somente um estilo, mas é algo mau. A igreja não pode estar em silêncio. A igreja tem que se levantar e falar. Mas as pessoas, se saírem da igreja, eu não posso fazer ou dizer o que você tem que fazer. Eu não quero que as pessoas possam ir embora, mas eu quero falar por você. Eu não trabalho para você, eu trabalho Senhor Jesus Cristo. E a minha Bíblia me diz que nós temos que pregar todo o conselho de Deus. E a igreja e os pregadores não têm que se desviar e não têm que recuar. E nós temos que falar do que é moral. Como filho de Deus, nós temos que entender que tudo que nós cremos deve ser estabelecido pela palavra de Deus. O meu ponto de vista é um ponto de vista bíblico. A mídia ri disso, é óbvio. Eles caçoam dos cristãos que têm um ponto de vista bíblico. Mas se você é verdadeiramente um filho de Deus, você tem que ter um ponto de vista bíblico. Eu julgo tudo que está acontecendo nacionalmente e internacionalmente de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dita o que eu creio. Olha, estabelecer o que a palavra de Deus nos diz não é algo cultural, gente. Não é algo racial. Não é sobre a cor de alguém, sobre a língua da qual ele fala. Não tem nada a ver se é rico ou pobre, ou se não é estudado ou não. Mas todo cristão verdadeiro é para basear sua vida no que eles creem de acordo com a palavra de Deus. Você concorda com isto? Você concorda com isto? Eu lembro anos atrás, o meu pai estava fazendo uma entrevista. Eu não lembro se foi em Nova York, Times. Eu não sei qual foi a rede televisão. E ele sentou-se. Ele disse: eu não quero nenhuma resposta bíblica. Eles disseram para ele. E disse para o meu pai. Aí ele disse: então vai ser curta a sua entrevista. Porque como cristão, eu acredito no que eu acredito. Não por causa da cultura, mas acredito no que eu acredito porque é por causa da palavra de Deus que me diz para acreditar nisto. Eu aceito o que eu aceito por causa da palavra de Deus. E eu sou contra por aquilo que eu sou contra por causa da palavra de Deus. No Salmo 119, é muito interessante, o salmo maior da Bíblia, o maior salmo da Bíblia. Tem 150 versículos, 176 versículos, há 10 palavras que você vai ler várias e várias vezes. Eu já li para você e encontrado, e essas palavras são encontradas em todos os versículos sem exceção, com exceção de 4 ou 5 versículos. Essas palavras são caminho, testemunho, preceitos, ordenança, lei, julgamento, justiça, estatuto e passado. Todos eles falam da Bíblia. E também aqui nos diz que há um caminho específico, o caminho da Bíblia. Não é democrata ou republicano ou nordeste ou sudeste americano, não. Só existe um caminho.
o caminho de acordo com a palavra de Deus. O nosso testemunho é para ser o testemunho da Bíblia. Os nossos preceitos, a instrução tem que ser da Bíblia. As ordenanças precisam ser da Bíblia. As regras devem ser do que nós temos que viver. Se a Bíblia diz que é pecado, não o faça. Não leva o cientista para entender isto. Se a Bíblia diz faça, é melhor você fazer. A lei que você obedece é da Bíblia. Como americano, cidadão americano, eu creio que a Constituição dos Estados Unidos da América é o maior documento que deve ser seguido pelos americanos, que nos dá liberdade. Nos diz como nós devemos viver, os nossos direitos, nossas liberdades. E eu acredito nisto. Mas todas as vezes que o governo deve tentar ferir a legislação que é contrário à palavra de Deus, eu não irei obedecê-lo. Eu vou obedecer o que a Bíblia diz. Justiça é o que obediência produz em nossas vidas. E estas palavras foram dadas. E o caminho que Ele escolheu para nós é o caminho que só pode ser aprendido pela palavra de Deus. E é triste dizer que muitos cristãos não conhecem, são analfabetos a respeito da Bíblia. Você não sabe o que a Bíblia tem para dizer sobre aquele assunto, sobre outro assunto. Eu creio, pelo que eu creio, que quando falamos do assunto morais, não porque eu nasci no Sul, não porque meu pai é um ministro, não porque eu fui criado na igreja, mas porque a Bíblia me diz para crer nisto. E eu quero que a palavra de Deus seja a autoridade final em tudo, em todos os aspectos da minha vida. E o tema deste salmo está escondido no coração e obedecido em nossas vidas, como foi na vida de Jesus Cristo. Ele disse: eu odeio todos os caminhos falsos. Que declaração, né? Isso aqui é uma declaração aberta. Não significa que eu odeio tudo que os pecadores fazem. Mas se fossem os meus filhos, sim. Não importa 100%. Se você fizer algo contrário à palavra de Deus, Ele já soletrou nas suas palavras: você está errado. E é um caminho falso. É por isso que a Bíblia diz tantas vezes contra falsas doutrinas, porque o falso caminho nunca termina bem, mas sempre leva para a destruição. Ele disse: eu odeio todos os caminhos falsos. Eu li o Salmo 5, que Deus não tem prazer na maldade, na iniquidade, mas Ele odeia todos os praticantes da iniquidade. Deus se irrita com os malfeitores todos os dias. Essa palavra ódio, ira, é usada no hebraico, significa odiar pessoalmente, ser hostil a algo, e neste caso está falando do pecado. O ódio de Deus, a ira de Deus é contra o pecado. Agora entenda, a ira em uma pessoa, a ira de Deus não são as mesmas coisas. Porque Deus e a ira de Deus é sempre apropriada. Significa que Ele odeia aquelas coisas
que são contrárias à sua palavra. Ele odeia aquelas coisas que buscam destruir os seus filhos. Ele odeia aquelas coisas que toma conta do ser humano e segura-os em uma prisão do pecado. Olha, o cristianismo sempre tem sido sempre assim. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você entende isto? Nunca é para confundirmos o ato do pecado, que é imoral. Nós temos que separar da pessoa que estão perdidas, que estão na escuridão. E esta é a razão que os cristãos têm que se levantar e dizer: Senhor, nós odiamos o pecado do homossexualismo, nós odiamos o que é mal, mas nós amamos o homossexual. Por exemplo, nós não iremos falar mal deles, hostilizá-los, não, insultá-los, não. Nós vamos trazer a palavra da verdade, que este estilo de vida é condenado na palavra de Deus, é um pecado. Mas vamos dizer para eles que você que não tem que viver nesta prisão. Só existe o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, entregou o seu sangue e quebrou a prisão do pecado. Nós odiamos o mal. Nós odiamos aqueles que bebem, a bebida, mas não odiamos aqueles que bebem. Nós vamos levantar e dizer para alguém que o álcool não tem lugar em sua vida. E os cristãos, se não tem lugar na vida do pecador, não tem lugar na sua vida. Olha, tem cristãos que são bem singelos, que às vezes confundem as coisas, que às vezes são tolerantes com certas coisas. E tudo tem que ter cuidado. Coisas que podem levar você a você perder a faculdade mental e psicológica. É sempre um perigo para você. Nós odiamos drogas ilícitas. Deus odeia. Ele odeia o fato de que muitos dos americanos estão morrendo por causa do fentanil. Fentanil está sendo feito na China. Que o governo de Minnesota, ele falou, ele não é mais do que uma ferramenta para a China. Está enchendo as nossas fronteiras com essa droga, tudo para o propósito de matar e destruir, e principalmente os americanos. Quantos hoje estão viciados na heroína? O fentanil está matando as pessoas. A casa do Benjamin Franklin, nossa primeira capital da nossa nação. Há uma rua Kensington, que não é mais ou menos do que um mercado de drogas. Em Washington DC, você pode ir a qualquer hora do dia e ver pessoas literalmente injetando drogas no dia, durante o dia. E há uma droga que é prevalente, eu não sei, é prevalente nesta rua em Kensington, que é um tranquilizante para cavalos. Agora, quem inventou esta ideia? Que eu vou colocar dentro de mim
um tranquilizador de cavalos. E literalmente eles se tornam, no momento que eles injetam, eu já vi os vídeos, gente, no momento que eles injetam, eles se tornam zumbis. Se tornam zumbis, literalmente. Muitos deles não podem nem andar, passam 2, 3 dias agachados assim, curvados, totalmente fora de suas mentes. Quem está no controle disso, gente? Quem que permite tudo isso? Aqueles que querem tirar o dinheiro da polícia, dinheiro, os recursos. Então, no alicerce que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é para ser o alicerce e o recurso da nossa crença. Não é a igreja de Deus, não a Assembleia de Deus, não a quadrangular, não os pentecostais, não. Mas a palavra de Deus tem que ser o nosso recurso. Não as igrejas batistas do Sul, presbiteriano, dependente, não. Mas a palavra de Deus. Como nós devemos viver a nossa vida? Devemos viver a nossa vida, o que nós fazemos como exemplo, por exemplo, porque somos de acordo com Mateus. A palavra de Deus diz que somos cristãos, nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que preservá-la. O sal preserva. Nós temos que preservar a terra. Nós temos que ser a luz do mundo. No grego, reflexo. O reflexo da glória de Deus. É isto que nós somos. Quando os outros nos veem, precisam ver Cristo em nós. Nós temos que ter uma cidade no monte que não pode ser escondida. Então, a pergunta que eu quero apresentar para você nesse dia que se o aborto é pecado, e é um pecado, é um assassinato, é um assassinato. Então, eu não sei quantos de vocês assistiram o último debate. Eu nunca vi alguém por 9 minutos e falar e não dizer nada. Ainda não vi. Ela continua dizendo que era uma menina da classe média, o que ela iria fazer para aumentar a economia da América. Ela continua a falar sobre como a grama da casa grande era tão bonita quando estava crescendo. Só isso que ela falou. Gente, me deu um tempo, né? Foi o que ela falou. Mas naquele debate, o senhor Trump falou certamente, ele fez um ponto de falar que alguns estados que o aborto é legal e que é legal até hoje. Não. O David Mills de Nova York disse: não é. Isso é ilegal. Há 9 estados agora mesmo aqui na América que o aborto é legal, mas nesses 9 estados são provados que se bebês serem nascidos e eles matam as crianças após terem nascido. Se o aborto é pecado, que é pecado, então casamento do mesmo sexo é pecado. Deus criou o masculino e o feminino para o propósito de procriar. O homem com homem, mulher com mulher não podem procriar em nada. Deus os criou. Deus criou um modelo. Então, quando a mulher casa com a mulher e o homem casa com o homem, está totalmente destruindo a palavra de Deus, difamando a palavra de Deus. O transgênero, pecado. Por quê? Porque quando Deus criou o feminino e o masculino, o homem e a mulher, Ele não errou.
Ele não errou, gente. Se você nasceu homem, seja homem. Se você nasceu mulher, seja mulher. Mas mesmo assim, quando a gente diz que uma adolescente, que o seu cérebro não está totalmente desenvolvido, e quando a gente diz que o adolescente, 13, 14 anos, ou a menina, que a sua mente está confusa sobre o seu corpo, e um médico, se você se chama de médico, ou psicólogo, ou psiquiatra, diz: todos os seus problemas serão resolvidos se você se tornar um sexo diferente. Aí coloca aí seus corpos drogas. Nós cortamos os peitos, os seios das meninas. Eles podem fazer tudo isso. E isso é um problema. E você pode cortar tudo que você quiser, mas não muda a sua mente. Olha, que nação estamos vivendo, que momento, que todos os estados da União, em primeiro lugar, você não pode fazer uma tatuagem, mas você tem que ter 18 anos para ter uma tatuagem, mas você pode abortar. Você deixa um adolescente dirigir um carro até ele fazer 16 anos. Mas você deixa a criança destruir o seu corpo. É tão louco está o mundo está louco. Então o transgênero é pecado, o socialismo e é pecado. E é sim, não há coisa alguma de destruição de riqueza, como os políticos estão tentando dizer agora. E agora eu vou te dizer algo. Vai chegar um dia que quando vai ter uma distribuição de riqueza que o mundo já conheceu, que se chama o reino milenar. Ah, sim, alguém precisa bradar agora. Sim, será o reino milenar, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irá sair dos céus e ir para Jerusalém e estabelecer o seu reino, e a sua lei reinará a terra. Irá ter. Você não terá que trabalhar 7 horas, 10 horas por dia. Não precisará médicos. Não vai precisar de xerifes nas ruas. Não terá mais exército. Por quê? Porque Jesus Cristo irá reinar em perfeita justiça. Nós não iremos estar dependendo do governo. Tudo será perfeito. Então, se o socialismo é pecado, novamente, os cristãos são tão tolos às vezes. Não, os americanos são capitalistas. Eles estão fazendo tudo isso e eles deram para os pobres. Deixa eu explicar para você. Não é difícil de entender que eles serão perseguidos e voluntariamente. Olá. Se for voluntário, não está correto. Voluntário. E segundo, foi só por uma época. Quando a perseguição terminou e você não viu em nenhuma igreja onde o cristianismo foi estabelecido, então tirar Deus do mercado é pecado? É pecado? Sim, claro que é.
Eles não querem Deus. Eles não querem que falemos de Deus. É incrível que um dos partidos, eles gritam, eles falam, mas eles falam que você tem liberdade de falar. Mas quando você fala de Deus, você é impedido. Eu nem comecei minha mensagem, gente, mas deixa eu dizer algo. Como americano, uma das grandes liberdades que nós temos é a liberdade de falar, liberdade de expressão. Você não sabe quão valioso é isso que nós temos aqui. Você não entende quão importante isto é para nós. Você não reconhece que é isto que nos separa de tantos outros países, de poder levantar e falar o que está em nosso coração. E eu não me importo com o que você está dizendo, e não importa quão violento você seja, você deve ter o direito de se expressar, porque se alguém tira o seu direito de expressão, eles irão tirar o nosso direito de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E eles já estão tentando fazer isso no dia a dia. Estão chegando, se você sobre o seu ciclismo, você é muito mal, você é ultrapassado, racismo, e você, como ministro do Evangelho, não pode se levantar e falar do púlpito contra as falsas religiões. Você não pode falar sobre o homossexualismo, os transgêneros, sem preso. Muitos países já está acontecendo isso. Estamos chegando perto aqui também. Então, se todas estas coisas que eu mencionei sobre os problemas morais, se isto é um pecado, esta é a minha introdução, tá? Se tudo isto é um pecado, televisão, se prepare. Você que está assistindo, se prepare. Coloque seu jornal para baixo. Aumente o volume da televisão, porque eu não quero que você perca nada do que eu vou dizer agora. Se todas estas coisas são pecados e a palavra de Deus deve ser o nosso estatuto, então por quê? Você que diz que é cristão, que diz que ama o Senhor Jesus, que vai para a igreja no domingo, e mesmo assim, dia 5 de novembro, você vai entrar e votar por um partido e uma plataforma que apoia todo pecado vil que Deus odeia. Agora deixa eu dizer novamente, para que você não entenda errado. Como você se chama de cristão? Cristão nascido de novo, um assunto de Jesus Cristo, e mesmo assim você vai violar a sua palavra, porque você votou para aquele partido, você votando em oposição à palavra de Deus. Você está votando a favor do aborto. Você está votando a favor do mesmo sexo. Você está votando o casamento do mesmo sexo. Você está votando dos transgêneros para violar os corpos da criança. Você está votando por estas coisas que são contrárias à palavra de Deus. E o Senhor disse que Ele odeia todos os caminhos falsos. Aqui está o argumento. Mas há mais problemas por aí para resolver. Não. Quando estamos falando de Deus, eu disse não quando estamos falando de Deus. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos salvos do pecado. Então, se Deus é contra, eu também sou contra. Se Ele odeia, eu também odeio. E também você deve fazer o mesmo. Você não é salvo se você apoia o outro partido. Você está pecando contra a palavra de Deus. E Deus
E Deus não aceita a iniquidade. Você deixa a palavra de Deus reinar na sua vida em todos os aspectos, ou então não deixa. Então você não deixa ele ser nada em sua vida. Estamos falando da fronteira. Há muitos problemas que eu não estou interessado. Estamos falando desses problemas morais. E eles estão falando claramente na palavra de Deus. Como eu disse 2 semanas atrás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, esta casa, iremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é contra, eu também sou contra. Se Ele é a favor, eu também sou a favor. Então você também deve ser assim. Você vota em quem você é, quem se identifica com você. Gente, se não fosse tão alto, eu pularia daqui. Mas eu estou muito velho para isto. Você entende o que eu estou dizendo? Nós temos um nível mais alto para vivermos. Não há para sermos como o mundo. E não coloque a Bíblia debaixo do braço e glória a Deus, obrigado Jesus, e eu vou votar para matar as crianças. Mas eu não concordo com nada disso. Então, por que você apoia essa ideologia? Por que você está encorajando as pessoas a fazerem isto? Por que você está votando por um partido que você está capacitando-os a matar crianças, bebês que ainda não nasceram? Cortar os gêneros da criança, genitais da criança, mutilando-as. Então, quando Deus fala dos valores do casamento, os votos do casamento, há muita coisa que eu preciso falar. Gente, escutem bem. Quando você vota da maneira errada, você está em solidariedade com isto, com aquilo que é a palavra de Deus, que significa você é contra. E você é contra a palavra de Deus. Quando você vota da maneira incorreta, o sangue das crianças que morrerão estão em suas mãos. Quando você vota por aqueles que querem machucar as crianças, todo adolescente que irão se ferir para mudar os seus gêneros, você será responsável. Gente, isso aqui é forte. Você é um assassino. Você me ouviu? Você é um assassino. Será que eles estão recebendo essa mensagem? Será que do Cristo 15? Você sabe aqui o versículo, os pecados que Deus odeia? Você precisa ler. Ele disse, ele odeia um olhar orgulhoso, hipocrisia. Ele odeia hipocrisia. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Você é um lobo com capa de ovelha. Você não está apoiando a justiça. Você não pode votar porque você recebe coisas pessoais ou gratuitas.
A lying tongue. Uma língua mentirosa. Eu amo Deus, mas eu vou votar pelo aborto. Você tem uma língua mentirosa, você não ama Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Você não tem que ser culpado do assassinato, de matar alguém. Você é culpado do assassinato quando você permite aqueles matarem as crianças que ainda não nasceram. Uma testemunha falsa que fala mentiras. A Bíblia diz que você é uma testemunha falsa e você está declarando mentiras. Músicos e cantores, por favor, escutem. Eu não gosto de pregar isto, mas eu amo justiça mais do que a sua opinião. E eu não sou perfeito. Você anda comigo. Você vê muitas coisas que você não gosta a meu respeito, porque não há perfeição. Mas acima de tudo, eu quero que a minha vida seja transformada na palavra de Deus. Jesus, em Mateus 7, versículo 22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E no Teu nome nós repreendemos demônios? E no Teu nome nós fizemos tantas coisas, tantas obras maravilhosas? E Jesus irá responder: e eu olharei para eles, e eu direi para eles: nunca os conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Aí está a palavra novamente: iniquidade. Tudo que é oposto daquilo que a palavra de Deus tem escrito é iniquidade. Aqui é o que nós estamos enfrentando. Quando uma nação se torna acostumada a abortar uma criança, e não, por favor, não aceite essa mentira de saúde pública. Saúde para a mulher não é saúde. Se não é saúde, eu vou dizer várias vezes, você precisa entender que o aborto é saúde para a mulher. Escravidão é emprego. Não é, gente. É um pecado. O aborto também é um pecado. A escravidão é pecado também. O aborto também é. Você pode dizer que um bebê pode morrer, mas deixa eu terminar esse pensamento. Todos vêm com o mesmo argumento. Você não me disse que aquela menininha que foi estuprada, e você forçou ela a ter aquela criança. Você está me dizendo que aquela menininha que foi vítima de um incesto. Olha, o argumento: isso quase não acontece. Eles estão tentando algo que é fora do normal, a exceção, e fazer a regra. Não é a regra, é a exceção. Mas quando você permite uma nação matar o inocente, o próximo passo é legalizar a pedofilia. E aqui está a Europa. Eu não quero mais falar sobre isso, mas ali, talvez na Europa eles dizem: eu não quero mais viver, mas eu quero aquela injeção letal. E daqui a pouco eles vão legalizar também a eutanásia. E o que vai acontecer? O Estado começa a determinar
quem pode viver e quem não pode viver. Tenha cuidado com isto. E eventualmente a decisão é tirada das suas mãos. Olá? Nós vimos a nossa nação fazer isso há 2 anos atrás, durante o Covid. E milhares de pessoas morreram sozinhas em hospitais que não precisavam morrer. Tinham médicos, tinham administradores que deveriam ser presos por assassinato. Olha, não saia daqui que eu disse isso e aquilo, por isso e aquilo. Covid foi verdadeiro. A gente, mas isso, as medidas que foram tomadas foram ridículas. Eu falei sobre falar. Nós vimos o nosso governo silenciando as vozes de qualquer pessoa que tentou falar a respeito contrário. Centenas de médicos no Texas aconteceu. Não somente doutores, mas cientistas que disseram o que eles estão dizendo não é certo, não é correto. O que eles estão dizendo sobre o tipo de tratamento não é verdade. E muitos deles foram perseguidos e perderam até a licença médica de serem médicos. Então, liberdade de expressão acabou para eles. E eu odeio todo falso caminho. E Deus odeia também. Então, nós devemos odiar. Fique de pé nesse dia. Aleluia. Senhor, nós te amamos. Nós iremos cantar esta canção. Deve ser o nosso hino nos dias, nas semanas desta eleição tão importante. Deus salve a América, o nome do hino. Deus salve a América. De vitória em vitória. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Abraça o irmão que está do seu lado. Nos veremos hoje à noite, às 18 horas. Deus estará ministrando. Saia daqui bradando nesse dia. E nós aproveitamos o final do programa. Eu quero orar aqui pela irmã Selene Oliveira e todos os demais que pediram oração. E ela pede oração pela sua enfermidade. Está vivendo aqui uma enfermidade, está tendo uma enfermidade, suas varizes, fez uma cirurgia, dói muito e ela precisa das nossas orações. Eu sei que tem mais gente precisando, né? Pessoas que querem neste momento receber a oração da fé. Então, incline a sua cabeça e oremos agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos orando por aquelas pessoas, Senhor, que estão precisando, Senhor, nesse momento de uma intervenção divina. Aqueles, Senhor, que estão nos hospitais,
desenganados pelo recurso humano, aquele, Senhor, que a medicina já desenganou, mas Tu tens a última palavra, Pai. Pedimos em especial agora para a irmã Selene de Oliveira, que fez a cirurgia, mas está tendo algumas dificuldades, com muita dor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Pedimos que Tu transforme, Senhor, essa cirurgia o mais perfeita possível e que o sangue possa circular com naturalidade e que não haja dor e que se recupere rapidamente, porque Tu não queres que os Teus filhos sofram, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse momento orando por alguém, intercedendo por alguém. Eu oro por eles, Pai. Eu peço e repreendo toda enfermidade no nome de Jesus. Aqueles que estão precisando, Senhor, de ajuda na área psicossomática, Senhor, problemas emocionais, problemas cardíacos, problemas, seja qual for a ordem que esteja acontecendo e vivendo agora. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara. Nós repreendemos toda enfermidade agora, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Nós estamos encerrando esta live, agradecendo a sua participação. Pedimos que você volte na semana que vem, domingo, a partir das 11h30, quando nós estaremos levando até você este programa, essa live, este programa tão especial que atinge os corações. Eu quero que você seja abençoado sempre, você e sua família. Ore sempre para que continuemos levando esta palavra também aos corações. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de bênçãos e realizações. Que Deus possa abrir todas as portas possíveis. Tudo aquilo que você pediu seja atendido nesse dia e nessa semana, e tudo que você tenha feito seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estiverem conosco. Deus abençoe suas vidas. Letícia Vicente chegou aqui por último, né? Joel Veiga, é mais aqui que não havia citado ainda. Deus Cimendes mais uma vez. Os demais todos que já foram citados. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.